Vocês devem lembrar que há não muito tempo atrás eu falei sobre a possível salvação dos pesos pesados no UFC. O herói em questão era Rico Verhoeven, ex-campeão peso pesado do Glory, talvez o maior kickboxer de todos os tempos, que depois de um reinado de 12 anos como campeão, abriu mão do seu cinturão para explorar o livre mercado. E a grande aposta é que o Rico Verhoeven seguiria os mesmos passos do Alex Poatan, deixaria o Glory e voltaria a competir no MMA, onde certamente seria recebido no tapete vermelho pelo UFC, já que se trata do maior kickboxer do mundo, abdicando de um reinado de 12 anos e chegando numa divisão devastada que tá precisando de grandes estrelas. Rico Verhoeven chegaria então como um grande herói, porque além do currículo que traz, ele seria se não o maior striker da história dos pesos pesados assim que pisasse dentro do octógono, e esse seria o seu grande diferencial, não seria apenas um brutamontes, seria um cara extremamente técnico com muito poder de nocaute que poderia trazer mais animosidade para essa categoria que tá caindo aos pedaços. Recebi inclusive a informação de que o Rico Verhoeven chegou a entrar em contato com o UFC, chegaram a negociar e uma luta quase foi fechada, estava verbalmente acordada contra o Derrick Lewis, que seria inclusive nesse evento, o primeiro evento da Paramount Plus, o UFC 324. Mas aí, de última hora, fomos informados que o Rico Verhoeven desistiu dessa luta, não queria enfrentar o Derrick Lewis. Uma notícia que me pegou de surpresa, eu confesso. Até porque de todos os atletas do top 15, talvez a melhor luta pro Rico Verhoeven seria justamente o Derrick Lewis. Um cara que, beleza, tem muito poder de nocaute, mas é, tecnicamente falando, o pior do top 15. E como é um cara da trocação, que certamente não vai tentar quedar o holandês, a gente tinha tudo pra ver um verdadeiro show do Rico Verhoeven contra o Derrick Lewis. Ia passar o carro no americano. Luta muito boa, que ele seria franco favorito e já estrearia entrando no top 10 dos pesos pesados, batendo um veteranaço, um recordista histórico do UFC. E aí veio a grande dúvida, por que que o Rico recusou uma oferta que foi entregue numa bandeja de prata? Pois bem, hoje no dia 27 de fevereiro, ficou bem claro por que que ele recusou essa luta. Acontece que o Rico estava explorando o livre mercado. O UFC e o MMA era apenas uma das opções que ele tinha em mente. A outra opção, que seria mais rentável do que o próprio UFC, é voltar a competir no boxe. Ele já havia feito uma luta profissional de boxe lá em 2014, 12 anos atrás, e agora ele gostaria de voltar a explorar esse mercado, principalmente pelo cachê. Pois bem, ele também entrou em contato com os figurões do boxe e recebeu simplesmente uma proposta irrecusável, uma proposta que o UFC não tinha como bater de frente. Meus amigos, hoje é oficial. Rico Verhoeven vai voltar para o boxe profissional disputando o cinturão peso pesado da WBC contra ninguém mais, ninguém menos do que Alexander Usyk. Luta oficialmente fechada para o dia 23 de maio no Egito. O evento, inclusive, vai ser um espetáculo à parte, vai ser realizado na frente das pirâmides de Giza. Vão montar um ringue, todo um palco ali para fazer esse evento acontecer. Já realizaram outros tipos de evento também nessa mesma proporção. E aí, meus amigos, agora ficou muito claro por que que o Rico Verhoeven recusou a proposta do UFC. Porque, primeiro, com toda a certeza do mundo, ele vai ser muito mais bem pago para disputar o cinturão peso pesado do boxe. Ele não vai estar lutando contra um top 10, contra um figurão. Não, ele vai direto pro chefão final. Algo parecido que aconteceu com o próprio Francis Ngannou quando ele estreou no boxe, justamente direto contra o Tyson Fury. E olha que a oferta nesse caso é ainda maior, porque o Ngannou não disputou o cinturão peso pesado na ocasião. Mas o Rico sim, ele pode deixar o ringue como campeão peso pesado da WBC. Realmente não tinha como o UFC bater de frente com essa oferta, principalmente porque o campeão dos pesos pesados era o Tom Aspinall, que é amigo e parceiro de treinos do próprio Rico Verhoeven. De todo jeito, o que o Verhoeven vai receber nessa luta contra o Usyk é inquestionavelmente maior do que ele receberia contra o Tom Aspinall. Até porque o próprio Usyk é uma estrela bem maior do que o inglês. Mas agora, indo para o ponto de vista do boxe, com certeza muitos fãs devem estar revoltados, porque essa luta não faz o menor sentido pelo ponto de vista esportivo da nobre arte. Os últimos rumores que a gente ouvia sobre o Alexander Usyk é que ele estava tentando casar uma luta contra o Deontay Wilder, acabou não acontecendo, o Wilder vai lutar contra o Derek Chisora. Depois ele foi atrás do Andy Ruiz Jr., ex-campeão que fez aquela zebra histórica contra o Anthony Joshua, também não saiu do papel. Haviam bons candidatos ali no ranking, como o Agit Kabayel, que acabou de bater o Zhilei Zhang, mas no fim das contas quem recebeu essa grande oportunidade foi o Rico Verhoeven, que vai furar a fila de muita gente. E olha que a gente reclamava do UFC. Mas olha só, vamos agora adotar um outro ponto de vista. Saindo do boxe, saindo do MMA, parem para observar o que a gente tem aqui. Essa é possivelmente uma das maiores lutas de todos os tempos.
e eu não tô exagerando. Porque de um lado, a gente tem talvez o maior kickboxer de todos os tempos, Rico Verhoeven, 12 anos como campeão do maior evento de trocação do mundo, 13 defesas de cinturão consecutivas. E do outro lado, a gente tá falando de um verdadeiro gênio, o GOAT de uma geração, Alexander Usyk, campeão unificado do peso cruzador e peso pesado. A gente tá vendo então um duelo entre um dos maiores boxeadores de todos os tempos contra aquele que é talvez o maior kickboxer de todos os tempos. Olhando por esse parâmetro, a gente tá vendo um conflito direto entre dois esportes. O melhor que dois esportes puramente de trocação têm a oferecer. É sim um duelo lendário, uma luta histórica. E diferente, por exemplo, de Tyson Fury contra Francis Ngannou ou Conor McGregor contra Floyd Mayweather. Porque o MMA, esportes de onde vieram o McGregor e o Ngannou, não são esportes unicamente de trocação, são misturas de várias artes marciais. Portanto, você tá tirando grande parte das armas que esses lutadores têm para oferecer e limitando eles apenas a usar os punhos. Punhos que não estão acostumados com as luvas maiores do boxe. Aqui é diferente, o Rico Verhoeven vem do kickboxing. Basicamente, ele só vai ter que limitar o uso da cintura para baixo. Mas ele já tem mais experiência com as luvas maiores, também está acostumado a lutar num ringue e não vai ficar tão limitado e prejudicado quanto um lutador de MMA ficaria. Carlos, você tá dizendo então que o Rico Verhoeven tem chance de bater o Alexander Usyk? Bom, eu acredito que o Usyk vai ser um franquíssimo favorito. Até porque a gente não tá falando de um peso pesado qualquer, a gente tá falando de um gênio, um cara frio, pragmático. Não é à toa que ele bateu todos os melhores pesos pesados e peso cruzadores da sua geração. Quando havia aquele debate da grande trindade, Joshua, Wilder e Fury, o Usyk simplesmente apareceu e bateu em todo mundo, com exceção do Deontay Wilder. Então não há dúvidas, o Alexander Usyk vai ser franquíssimo favorito e provavelmente vai vencer essa luta. Mas da mesma forma que ninguém esperava que o Francis Ngannou daria um knockdown no Tyson Fury, não é bom menosprezar literalmente o maior kickboxer de todos os tempos. Até porque ele é muito mais técnico do que o Ngannou na trocação, tem bastante poder de nocaute e tá bem mais acostumado a lutar com essas luvas grandonas. Por um lado, fico triste porque perdemos o Rico Verhoeven, ele não vai competir no UFC, pelo menos por enquanto, nada impede ele de voltar às negociações dependendo do resultado dessa luta contra o Usyk. Do outro lado, é chato pro pessoal do boxe, porque essa luta esportivamente não faz muito sentido, mas por outro, parem e apreciem. Estamos diante de uma luta lendária, histórica. Dois dos maiores de dois esportes diferentes. É um conflito direto entre dois esportes de trocação. E meus amigos, moral da história, essa luta vai ser foda. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.